Oi, gente, tudo bem com vocês? Oi, gente, aqui é a Catiúcia e esse daqui é o Felipe, Sensei. olha só que sorriso lindo dela, né? Ai, meu Deus, e Sabe, você todo chique de óculos? sabe por que que ela tá com esse sorriso todo? Porque você tá do meu lado. Ai, meu Deus, quanto amor! Não, não, é novidade na área, gente. Primeira delas, esse daqui, olha só. Bonitinho, né? Ó, dá o like, se inscreva no canal, ative o sininho, as notificações e compartilhe aí com quem você quer que aprenda japonês com a gente, ou que você acha que precisa aprender japonês por qualquer motivo, tá certo? Que pode vir, Gosto da cultura japonesa. pode vir, vem em nós, tá certo? E também no link do vídeo, no link da descrição do vídeo, nós vamos ter um link que vai explicar quatro maneiras, quatro maneiras diferentes de você aprender japonês junto com a gente, tá? Tem a maneira mais baratinha, que é de graça, e tem as maneiras assim um pouco mais desenvolvidas, tá? Hum, uma delas vai Uma ser delas, pra você. com certeza, né? Tem de todo tipo, curso online, aula particular, É, usando o nosso canal do YouTube, enfim, aula em grupo. exatamente. Alguma maneira você vai aprender o japonês, que essa é a nossa missão aqui, gente. Exatamente. Então, quer saber os detalhes? Link na descrição do Link na vídeo. descrição. Vai lá e acessa e a gente explica tudo direitinho. Aqui, nesse vídeo, o verbo é... Não, o verbo não, o foco é verbo. O verbo é o rei. 7 verbos hoje também, tá certo? Nós já estamos chegando no verbo número... Hoje é a partir do 99. Uau, E na nossa lista tem 210 verbos. uau. Bora lá pro conteúdo? Vamos sim. Então vamos lá, primeiro nossa vinheta. Estamos aqui agora com o editor de texto para cá, Eu tenho até medo de, apontar, de apontar e apontar espelhado, né? errado, gente. E o primeiro verbo de hoje é esse daqui, ó. Yurusu. Yurusu Yurusu. significa duas coisas. Vou abraçar minha esposa que eu posso, tá? Significa duas coisas, né? Ou perdoar ou permitir. Depende do contexto, né? Depende do contexto, mas esse verbo serve para dois verbos ou equivalente a dois verbos no português, tá certo? Então vamos lá. Exemplo da frase aqui, por favor. 彼女が入ることを許したので怒らないでください。 Como ela fala bonitinho em japonês, É né? bonitinho. É bonitinho. Para com isso, mano. Negócio sério aqui, vai. Ah, é? Não, mas eu acho... 怒らないでください。 Ela ficou brava. Não deixa nem eu falar. Eu acho que a pronúncia dela é muito boa. Ai, meu Deus. Se Tá você é certo. suspeito. Tá certo? Kanojo é ela, que é o sujeito dessa pequena frase, né? Kanojo ga hairu koto. Então, a entrada, né? O fato de ela ter entrado, tá certo? Então, o fato de ela ter entrado, isso tudo aqui, é o objeto do verbo yurushita, que está no passado. Aqui está no sentido de permitir. Então, até aqui nós entendemos que foi permitido por alguém, né? No caso eu, mas esse sujeito está oculto, que ela entrasse em algum lugar. Certo. Aí nós temos essa expressão, no de. Por isso, Muito bem. Por olha, causa fica bom. disso, por isso, okoranai de kudasai. Ou seja, não fique nervoso, por favor, né? O verbo okoro é ficar nervoso. Aqui ele está na negativa, né? Okoranai, então não ficar nervoso. Aí a gente finaliza com de kudasai, que dá a ideia de por favor. Juntando todas as ideias, a tradução é essa daqui. Como eu permiti que ela entre, né? Yurushita, né? No sentido de permitir, não fique brava, por favor. Tá certo? Legal. Okoranai de kudasai. Muito bem. Vamos para o próximo verbo, que é o verbo de número 100. O verbo de número 100 é um verbo comemorativo para nós. Então a gente precisa de incentivo para explicar ali para vocês. E o incentivo vem da onde? Vem daqui, olha só, olha só. Ai,
gente, já pensou? Nós estamos aqui desde o verbo número 1. A gente já tá no 100. Já tá no 100, né? E vocês estão aprendendo também, olha, 100 verbos. Já pensou se vocês decorassem todos, hein? Pois é, né? Já? E te falar uma coisa, esses verbos são os verbos mais usados no Sim. Japão. Existem muitos outros verbos que a gente nem colocou nessa lista, porque não, esse daí você não vai usar tão cedo. Uhum. Mas Mas esses daqui realmente usa usa bastante. bastante, né? Asobo é o próximo verbo que significa brincar. 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 O exemplo da nossa frase é o seguinte: vamos supor que você esteja querendo aprender um idioma, né? Mas você não leva muito a sério, né? Não leva muito a sério. Eu quero aprender japonês, eu quero aprender francês, eu quero aprender alemão, mas você não leva muito a sério, você leva na brincadeira, né? Então aí alguém fala isso para você, né? Vamos lá. Gengo o manabu koto wa asobi janai desu yo. Tudo bem, né? Gengo é línguas, né? Idiomas, né? Interessante que esse kanji aqui é só curiosidade, não precisa aprender não, tá? Só curiosidade, tá? Mas esse kanji aqui, ó, Primeiro? esse primeiro aqui é de falar. Fala. E esse é daqui é de declarar. Declaração. Então, quando junta a fala com a declaração, vira um idioma. Tá bom. Quem sou eu para dizer Né? não? Tá certo? Mas eles são parecidos, né? Tanto que a Sim. parte que esse you, né, que é de falar, e esse aqui que é de catar, eles têm a mesma raiz, né? A parte, esse grandão, esse pequenininho aqui, É a raiz. é igualzinho o outro, né? Igualzinho outra. Muito bem. Então, Gengo Manabu, aprender um idioma, né? Então, aprender um idioma é o tópico da nossa frase, então a gente coloca a partícula wa aqui. E esse koto aqui tem uma função um pouquinho difícil de explicar, mas ele tem uma função aí, sabe por quê? Hum, Porque depois de um verbo, hum, não pode vir a partícula wa. verbo e partícula. O a não dá. O a Não dá é certo. só o a. Não, tem as partículas que podem, tem as partículas que não podem. Ai, tá. Então ele é brigado só com o a. Tá bom. Brigado, entende que ele é brigado só com o a, com o ga, Hum, né? Então, aqui você precisa de uma ajudazinha. E a ajudazinha vem por meio dessa palavra koto, pode vir por meio de uma outra partícula chamada no. hum. E, e nós falamos assim, isso aqui não precisa aprender porque é muito, como se diz assim, avançado, né? Mas Mas vai que tem alguém no avançado aqui com a é, gente. pode ser, né? Então, essas palavrinhas koto ou então a partícula no, ele pega esse verbo e Hum, transforma num substantivo. hum. Aí faz sentido em japonês, porque em japonês é o seguinte, né? Um substantivo, uma partícula para indicar qual a função que ele tem dentro da frase. Hum. Aí, um adjetivo, uma partícula para dizer qual é a função que tem dentro da frase. E lá no final fecha com o verbo. Mas Hum. se o verbo está no meio da frase, você precisa de uma partícula para identificar a função desse verbo ou dessa expressão, você precisa primeiro transformar ele no substantivo para depois colocar uma partícula. E a gente transforma um verbo no substantivo por meio de expressões como essa, koto, no e assim por diante. Tá Hum. certo? Olha, foi top essa, hein? Explicação nível avançado, né? Se você está começando a aprender japonês, fique tranquilo que daqui a algum tempo você vai entender o que eu estou falando. Você chega lá. Mas você chega lá. Tanto é que isso daqui tudo é o tópico da nossa frase, identificada pela partícula wa. E aqui o verbo asobu Hum. virou um substantivo também. Oh my God. Oh my God. Isso aqui é o verbo na forma de dicionário. E como nós fazemos e como nós sabemos que ele é um substantivo aqui, que o substantivo de brincar é brincadeira, tá? Opa! Por exemplo, de ler é leitura. Leitura. E assim por diante. De comer é comida. Comida. De beber é bebida. Bebida. Isso, né? Olha, em português tá vendo? É parecido, gente. Tem. Tem essas coisas que são parecidas. Então, a gente pega o verbo assobo, coloca na forma maço, aquela forma polida. Então, assobo, assobimaço. Aí pega esse maço e tira, arranca fora. Hum.
aí fica só asobi, que é a raiz do verbo. Hum. Então, a raiz do verbo é um substantivo, assume a função de substantivo. Portanto, aqui, brincadeira. O que tem Entendi. essa brincadeira? Janai desu, não é? Não é brincadeira, Não é não. brincadeira, né? Aprender uma língua, como que é? Aprender o idioma não é brincadeira. Não é brincadeira. Agora, gente, essa frase aí, ele foi pro avançado, explicou de maneira simples como um verbo se transforma em substantivo. Merece eu pegar aqui o controle dele e ó. Vamos ver qual é. Aí, erabo. Erabo significa escolher, tá certo? Então, um contexto para nós aqui, ó. Você vai lá, vamos supor que você vai numa loja de carro e o vendedor te mostra um monte de carro, né? Só que você não manda muita coisa, você precisa conversar com a esposa primeiro antes de comprar o carro, né? Então aí o vendedor pergunta para você, doçuru desu ka, né? O que que você vai fazer? Aí você responde mais ou menos o seguinte, tá? どの車を選ぶかを妻と相談してから決めます。 Muito bem, acho que tem alguma coisa tocando por aqui, mas nós vamos ficar por aqui. Isso fica para depois. Fica para depois, certo? Então, nós estamos voltando à gravação aqui, depois que nós atendemos o telefonema aqui, é uma coisa importante, desculpa, tá? Desculpa, gente, tá? Então, voltando aqui, o exemplo é esse daqui. どの車を選ぶかを妻と相談してから決めます。 Muito bem, né? Dono kuruma é qual carro, né? Kuruma é carro, dono kuruma é qual carro, né? Qual carro? Erabu, né? Erabu. Qual carro eu vou escolher, né? Qual carro eu vou escolher? Então, kuruma, dono kuruma, qual carro é o objeto do verbo erabu. Aí tem uma partícula aqui, ka. O que ela tá fazendo O aí? que ela está fazendo aí, né? Partícula K é a partícula da pergunta, Então, quando ela é colocada no final da frase, ela fecha a pergunta. Mas quando ela é colocada no meio da frase, ela transmite a ideia de dúvida, né? Então, qual carro eu vou comprar, né? Naquela dúvida, né? Qual carro eu vou comprar? Transmitiu a dúvida. Então, tudo isso, qual carro que eu vou comprar, essa dúvida, é o objeto desse verbo aqui, ó, soudansuru. Soudansuru, né? Esse verbo é um verbo meio especial porque quando você vai conversar ou vai consultar, que é o significado desse verbo, consultar ou conversar, você vai consultar alguém, vai conversar com alguém. E esse alguém vem antes do verbo. Por isso que aqui, tsumato vem antes do verbo. Então pode ser tsumato, ototo, kodomoto, qualquer coisa. Pode ser qualquer. Joshito, shachouto. Com alguém você vai fazer soldando. Então, esse alguém que você vai fazer soldando vem antes. No caso aqui é a esposa. Shite kara, ou seja, a partir de você ter feito a conversa ou consultado a sua esposa, kimemasu, vou decidir. Certo. Juntando todas as ideias, que carro vou escolher? Vou decidir depois de conversar com a minha esposa, depois de consultar a minha esposa, tá certo? Isso é muito bom no casamento. Muito bom, né? Não decida nada sozinho. Olha só, gente, um dos segredos de 17 anos junto, hein? Próximo verbo é Hakobu. que significa carregar. Cenário. Você está fazendo uma mudança, está cheio de caixa lá na sua casa, só que tem uma que está muito pesada, você não aguenta. Então você quer pedir para alguém carregar para você. Como é que você pede? はい。この箱が重いから運んでもらえないですか? Muito bem, né? Konohako é essa caixa, né? Que é o sujeito, que essa caixa é o quê? Omoi, pesado. Omoi, igual eu. Esse cara aqui não é a partir de, né? Porque cara tem duas funções. Ou ele é a partir de, ou ele é porque. É uma conjunção explicativa. No caso aqui de cima, era a partir de. Então, depois de fazer isso, a partir de ter feito isso, eu faço isso. Aqui embaixo a coisa é diferente. Por causa disso, isso acontece ou eu faço isso. Então, é uma conjunção explicativa. Esse cara tem duas funções no japonês, tá? Então, sabendo que essa segunda função, porque a caixa está pesada, o que eu quero que faça? Hakonde morainai desu ka?
Então, hakobo é o verbo carregar. Quando a gente coloca o moral, o moraeiro, né? Como verbo auxiliar, transmite a ideia de você fazer para mim, né? A ação do verbo principal, tá? Que é hakobo. Então, carregar para mim. E aí a gente só coloca isso no negativo para ficar mais educado. Educado. A pergunta. Você não poderia carregar para mim? É igual no português? Igual no português, né? Igual no português. Portanto, juntando todas as ideias que nós explicamos até aqui, a ideia ou a tradução ficaria: como esta caixa está pesada, não poderia carregar para mim? Exatamente. Tá bom? Vamos então para o próximo. 103, vamos lá. 103. Estamos chegando. Falta mais 3. Manabu. Que significa aprender, tá certo? Aprender. Então vamos supor que você esteja em dúvida de alguns professores que ensinam japonês. Qual que é o melhor? Você pergunta isso para alguém e essa pessoa te responde. Te responde o quê? Vamos ver aqui. Nihongo o manabu nara, Kawakami sensei no hou ga ii to omoimasu. Muito bem. Nihongo, língua japonesa, manabu, aprender. Esse daqui é indicativo de que isso daqui é o objeto do verbo. Manabu. Manabu quer aprender. Nara, essa expressão aqui é a expressão que dá a ideia de condicional. É mais ou menos igual o se, caso, né? Caso isso aconteça, se isso acontecer, no português. Então, se for aprender japonês, caso queira aprender japonês... Certo, se eles estão aqui é porque eles querem. Exatamente, né? Kawakami sensei no hou ga ii to omoimasu, né? Então, ele cita a pessoa, o professor Kawakami é o melhor. Na verdade, i é bom, né? Bom. Então, está dizendo que o Kawakami Sensei é bom e isso tudo ele acha, né? O Moimasu é achar, pensar, tá certo? Kawakami Felipe sensei no hou ga ii desu yo. Portanto, a tradução de tudo isso é: se for aprender japonês, acho melhor ou acho bom que esteja com o professor Kawakami ou Kawakami Sensei, tá? Coincidências à parte. Coincidências super à parte. Isso daqui não foi pensado de jeito algum para fazer alusão a nenhum tipo de pessoa, tá? Não. Ironia nota 20. Próximo verbo. Mas eu concordo com a frase, gente. Próximo verbo, musubu. Musubu. E esse verbo aqui pode significar muitas coisas. Pode significar unir, pode significar ligar, pode significar amarrar. Por exemplo, né? Pode ser quando a gente vai fazer um contrato, né? Keiyaku musubu, fechar um contrato, né? E tem legal. Muito. Tem muito. Usa em sentido figurado também, então, né? Figurado, tem muitas coisas. Esse é um verbo bem abrangente, tá? Ok. Mas vamos supor que você queira subir, escalar aquelas montanhas, né? Bem alto, aqueles penhascos, né? Quem é corajoso vai. Então você precisa de alguns cuidados, né? Quais cuidados são esses? Ochinai you ni rope o karada ni musunde imasu. Muito bem, né? Otiru é o verbo cair. Ochinai é o verbo não cair. Oh! Essa expressão yoni no final de um verbo transmite mais ou menos a ideia para não cair ou para cair, né? Otiru yoni para cair, ochinai yoni para não cair. Então, para não cair precisa fazer o quê, né? Aí, ropu é uma corda, né? Ropu o musundeimasu, né? Vai amarrar a corda, né? Aonde vai amarrar a corda? Karada ni, ou seja, karada é corpo, no corpo. Tá certo? Então, nós colocamos o verbo aqui por último. Por quê? Porque as frases em japonês terminam com os verbos, né? Com o verbo, né? Legal. Portanto, a corda está presa, amarrada, unida, ligada, pode ser tanta coisa aqui, ao seu corpo para você não cair. Tá certo? Muito bom. Aqui tem um pequeno exemplo de uma expressão usada no sentido figurado, né? Mi omosubu. Mi omosubu. Esse mi aqui é o sentido de fruto, mas não é aquele fruto literal, banana, maçã.
Sabe quando alguma coisa é bem sucedida, dá bons frutos no sentido figurado? Então é essa expressão que a gente usa aqui, ó, miyomosuba. Quando a gente faz alguma coisa e deu os bons frutos, a gente coloca essa expressão, miyomosuba. Miyomusuba. Exatamente. Então, Então, por se exemplo, você tá aprendendo japonês, aí você consegue usar um verbinho desse que você aprendeu aqui, mi, você deu bons frutos, teve bons frutos do seu esforço. só. É isso? Isso. Anata Ah, no então. doryoku wo miyomosundeimasu, né? Ou melhor dizendo, né? Anata no doryoku ga, anata no doryoku é seu esforço, ga mio musundeimasu, está dando bons frutos, tá certo? Muito bom. Então agora nós vamos aqui para o último verbo de hoje, que é esse aqui, ó. Sakebu. Sabe aquelas crianças mimadas assim? Isso é saquebo, tá? Isso é saquebo. Então, a pessoa morreu assim, e a pessoa chora demais. Ah, eu não sei quem eu vou fazer sem minha mãe. Isso também é saquebo em japonês, tá certo? Então, vamos supor aqui que a criança tá lá. Ah! Quero comer, me dá doce, mãe. E aí, qual que é o exemplo disso aqui? A mãe fala assim, ó. Ah, como que a mãe fala? Sakendara oyatsu o more... Sakendara oyatsu o moraenai da yo. Ela precisa treinar um pouquinho ainda pra ser mãe, né? É, preciso, não Ela sai. ia ser muito bonzinho, né? Sakendara oyatsu moraenai da yo. Muito bonzinho. ね。叫んだらおやつをもらえないんだよ。 Moraenai. Né? Então, sakendara, ou seja, se você ficar gritando, lamentando aí, ó, oyatsu, né? Oyatsu é lanchinho. Lanchinho. Lanchinho da tarde, né? Lá no Japão, um nigiri, uma torta de maçã, aqui uma coxinha, um pedaço de pizza, né? Isso aí é oyatsu, né? Pizza? Um pão com manteiga, Pizza? é o que veio na minha mente. Né? Porque lá na padaria não tem aquela pizza que você pede um pedaço de pizza assim e vai comendo junto, né? Tem coxinha, tem pão de queijo, Gente, isso só engorda, né? Não, Só mas um engorda. lanchinho, assim, umas bolachinhas, É isso, né? bolachinha, Leitinho. bolinho. Isso tudo é Oyatsu. oyatsu, né? Moraeru significa conseguir ou receber, né? Moraenai é não receber. Então, ou seja, se a criança continuar gritando, vai receber nada, não. Não vai ganhar. Pode ficar com fome e não vai receber o yatsu, não. Não vai ser bolachinha, nem lanchinho, nem todinho, nem Nutella, nem pão com Nutella, nada. Tá certo? Certíssimo. Ok, então vamos voltar aqui para nossa câmera aqui, ó. Vamos aqui de novo. Mortego. Olha, apareceu junto aqui, ó. Já veio com a aviso, né? Por favor, né? Tá certo? E deixa eu fechar esse aviso aqui. Hoje nós vimos 7 verbos, né? Então vamos recapitular os verbos que nós vimos hoje. O primeiro deles foi yurusu, significa perdoar. Perdoar, permitir. Muito bem. O outro foi asobu, significa Brincar. depois erabu, significa Escolher. hakobu, significa Carregar. manabu, significa Aprender. musubu, significa Unir, ligar, amarrar. e sakebu significa Gritar, lamentar. exatamente, né? Não sei se vocês perceberam, mas as terminações do verbo, elas estão todas agrupadas, né? Hoje a gente viu bastante verbo que termina em bu, né? Não é? Olha só, tudo que termina em bu, né? Ó, Só o primeiro que só o primeiro que termina em isso, né? Yurusu, Sim. né? Depois é asobu, erabu, hakobu, manabu, musubu, sakebu. E esses são todos do grupo 2? Exatamente, são todos do grupo 2, então eles têm as conjugações parecidas, tá certo? Mas se você quiser aprender a respeito das conjugações, clica no link da descrição do vídeo, tem lá as maneiras que você pode aprender o japonês de uma maneira bem organizada, de uma maneira bem progressiva, de uma maneira leve, descontraída. Com esses dois aqui. Infelizmente conosco, né? Infelizmente conosco, mas clica lá, vai cair numa página que vai explicar os nossos métodos e as nossas maneiras que E nós ver se faz sentido para você. Exatamente, tá Se certo? você gostar,
Ó, e esses verbos aqui, para você não esquecer durante a semana, vai ter um verbo por dia desses lá no nosso Instagram, Destrave Seu Japonês. Aí vocês podem, assim, né, fazer de grão em grão galinha o papo, né? Exatamente, muito bem. Vocês vão aprendendo um por dia e quem sabe consegue colocar até em prática naquele dia. Exatamente. Bem, gente, obrigado por ter assistido, obrigado pela paciência. Esse vídeo aqui já está com 25 minutos, a gente não gosta muito de editar os vídeos, ele vai para o ar mais ou menos assim mesmo, tá? Mas a gente está tentando dar o nosso melhor para que você destrave o seu japonês. Está aqui com a gente. Bom, muito obrigado e Obrigado, Mata, né? vamos ver, tá? Mataraishu. Vamos ver.